Olá, você amante do café e seguidor do nosso canal Pode Pôr Café Brasil. Hoje nós estamos iniciando mais um episódio com os nossos convidados, que são convidados buscados a dedo, entendedores de café, pessoas que fazem parte dessa cadeia, que fomenta o café brasileiro e que realmente trazem diferenciais. Hoje o meu convidado do dia é o Jordano, o Gil. Ele veio aqui para falar pra gente sobre um empreendimento de tradição, um empreendimento pioneiro em Brasília, uma das únicas cafeterias que se mantém na cidade com sucesso total. É disputadíssima pela qualidade, pela receptividade, pelos produtos que eles oferecem e pela proposta, por que não dizer. Então, Jordano, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso canal. Estou muito feliz em receber você para falar pra gente sobre a sua trajetória pessoal até chegar ao Ernesto e para contar pra gente aquilo que a gente ainda não sabe sobre o Ernesto, né? Porque quem frequenta a cafeteria já tem o conceito formado e eu, assim, recebo muitos comentários positivos. Sou frequentadora de uma das cafeterias mais do que da outra, pela proximidade, mas realmente o Ernesto ele faz uma diferença em Brasília, né? No cenário de Brasília, ele realmente tem uma representatividade de qualidade muito grande. Então, obrigado pela sua presença aqui. Obrigado por me receber, eu fico feliz demais, né? E que bom que a gente conseguiu fazer acontecer, né? E eu tô tão feliz porque, além de um cafezão que nós vamos tomar aqui agora, feito por ele, né, na prensa, nós vamos depois provar essas delícias e ele vai falar desse cardápio pra gente. Não tava, a experiência não tava completa, né? Se eu não trouxesse algumas coisinhas pra gente beliscar. Pra gente dar uma beliscadinha, harmonizar, né? Bom demais, né? Então vamos lá, pode pôr café? Pode demais. Então, por favor, vou deixar você me servir. Ai, que delícia, gente. Queria poder levar o aroma desse café para vocês, mas como não é possível, eu vou fazer esse sacrifício. Esperar um pouquinho aqui, né? Ou vamos já brindar ao nosso encontro? Yes. Oh. Ele tá bem na preparação do café, né? Muito bom. Maravilhoso. Gente, muito bom. Muito bom mesmo. A gente ama esse café. Explodiu na boca aqui. Então vamos lá. Jordano, fala um pouquinho pra gente de você, primeiramente, da sua trajetória profissional. Você é de Brasília. Conta pra gente um pouquinho antes de você chegar ao Ernesto, como que você abraçou o Ernesto como um propósito para sua vida, um propósito profissional que acaba se tornando, né, algo prazeroso quando a gente ama o que faz. Porque eu percebo isso em você. Vamos lá. Bom, eu sou de Brasília, né? Eu nasci e fui criado aqui. Eu me formei em design de interiores, né? Essa foi a minha escolha, né? Sempre me entendi como uma pessoa criativa, né? Então eu queria trabalhar numa área que tivesse essa possibilidade. Uhum. Trabalhei na área por uns 5 anos e, né, o meu penúltimo ponto de parada, né, para Ernesto, foi dentro de uma loja de projetos de iluminação. E essa loja de projeto de iluminação acabou sendo a loja que fez o projeto original, né, da unidade da Asa Sul, pré-inauguração. Né? Okay. Então, não fui eu responsável pela criação do projeto, mas eu acompanhei de perto, né? Então, eu ia, né, e eu muito curioso, né? Eu ia ver como é que estava acontecendo o projeto. Então, eu cheguei a ver o Ernesto ainda em obras, né? Assim, sem imaginar o que ele ia virar na minha vida posteriormente, né? Olha, embriãozinho, né? Sim.
né? Acompanhei a casa, a abertura da casa, né? Aquele período inicial que a casa era bem tranquilinha, né? Pequenininha, não tinha um quintalzão. E eu lembro, inclusive, que eu tinha, né? A gente tinha aquelas 2 poltronas lá na entrada, né? Naquele primeiro momento. E eu morria de ciúmes das poltronas, porque pra mim uma delas era praticamente minha. Toda vez que eu entrava lá e tinha alguém sentado, eu ficava assim, sai da minha poltrona. Muito bom. E aí, né, eu acompanhei a casa como cliente, né, assim, um cliente assíduo, sem me envolver, né, na operação durante alguns anos. E uma curiosidade é que eu não bebia café nessa época. Eu ia te perguntar isso, você já era um consumidor de café, assim? O café não fazia parte da sua vida? Não fazia parte da minha vida de jeito nenhum. Mas por quê? Porque você não teve, assim, a cultura ou porque você não curtia? Eu, desde criança, assim, né? Minha família sempre curtiu muito café, mas nunca foi uma coisa que eu aderi, né? Eu, né, quando mais novo, né, criança, adolescente, eu tinha, né, aquele paladar pro açúcar, né, eu adorava coisa doce, e eu sempre achei o café muito amargo, né? Aquele café commodity de casa, né, de mercado, que a gente faz e tal. Então, pra mim, ele sempre, nunca foi uma experiência que me atraiu, assim, né? E aí, né, frequentante assíduo do Ernesto, apaixonado pela casa, tava lá sempre, né, conhecia todo mundo de nome, mas não tocava em café. Olha. Eu vinha aprender a beber café dentro do Ernesto, alguns anos, inclusive depois, né? Assim, já trabalhando no Ernesto, eu tinha uns 2 anos. Mesmo porque eu acho que o Ernesto foi pioneiro nessa questão do café, da terceira onda do café, né? Porque, assim, eu acho que o café especial, infelizmente, ele demorou muito para chegar aqui pra gente. Sim. Hoje nós temos um mercado super aquecido, Brasília é referência em cafés especiais, mas eu acho que nessa época da inauguração da loja, a primeira loja, não tinha essa acessibilidade, diversidade, não tinha, né? Quem já fazia um trabalho muito legal com café na época era o Grená, né, quando o Ernesto inaugurou. O Cristina também fazia um trabalho muito relevante, mas o Cristina era muito uma cafeteria de segunda onda, né? O Martinica veio depois? Eu não sei, ele é Boa bem antigo, pergunta. né? Ele era bem antigo, né? Boa Hoje pergunta. ele tá no shopping, bem pequenininho, mas Sim. naquela época que ele era na Asa Norte, ele era um café de muitos anos, eu acho. Eu acho que o Martinique é anterior ao Ernesto também, eu tenho essa impressão. E aí, assim, o Ernesto, eu tenho a impressão de que o Ernesto, ele chega com o pacote redondinho terceira onda, né? E com o discurso terceira onda alinhadinho, né? Já tinham essas outras pessoas fazendo um trabalho legal na cidade, né? Mas o Ernesto, ele chega, então, já com a proposta terceira onda de 2010, né? Que o Brasil adotou, né? Que São Paulo começa a movimentar, e o Ernesto chega em Brasília em 2011, né? Já com esse formatinho consolidado, terceira onda, né? De uma cafeteria que tem um ambiente legal, tem diversidade de preparo, torra o próprio café, né? Porque no primeiro ano de casa a gente torrava o nosso próprio café. É uma cafeteria que chega também com uma proposta de cardápio e, ao mesmo tempo, né, querendo trazer o café, né, e querendo trazer um pouco do produtor para dentro, né, da experiência do cliente, conectar, né? As histórias dos produtores, né, e tudo mais. Sim. Então, eu acho que ele chega, talvez, com um diferencial, e que isso chega muito bem apresentadinho, né? Embora já tivesse gente fazendo um trabalho legal na época. Ah, bacana. E aí você chegou, frequentador da cafeteria, e como que foi, assim, essa transição de cliente para gestor? Não sei como é que você entrou lá, quero que você conte para mim como é que você começou a sua jornada dentro do Ernesto. Aí tem chão. Eu tinha muito contato, né, com a equipe naquela época, e eles perceberam em um momento, né, especialmente a Juliana, né, a fundadora da casa, né, a gente tinha uma relação boa e próxima, eles perceberam que existia um movimento meu, né, assim, de que eu estava tentando me distanciar do design de interiores, né, assim, eu cheguei a fazer alguns freelas em outros estabelecimentos, né, passei um tempo, inclusive, no Vincent, que era uma casa de chá que tinha na Asa Norte. Conheci, muito sempre fui fã de chá, né, então, assim... ele era do chá. Eu era do chá, pois é. Hoje em dia os papéis se inverteram. E o Vicente era um
lugarzinho muito especial. Ele era muito charmosinho. Muito. Eu tenho fotos lá, até as louças que eles usavam, era muito gostoso. Pois é, eu tinha uma paixãozinha grande pelo Vincent. E aí, o pessoal do Ernesto viu esse movimento e falou, mãe, por que você não tá aqui também? E eu, é mesmo, né? Por que eu não tô aqui? E aí, eu lembro que assim, que na primeira conversa, né, na entrevista de emprego, eu falei, tá, mas o que eu vou fazer? E a resposta que eu tive foi, eu não sei. Mas eu quero você aqui. E eu, então tá bom, vamos descobrir junto. Olha né? que legal. E aí eu entrei já com um pouquinho, né, com uma missão de reorganizar a parte cultural da casa, né? Então, assim, olhar melhor para as nossas feiras, olhar melhor para a exposição, né? A gente tem uma livraria de literatura independente, né, que na verdade, quem determinou, né, que ela seguiria esse rumo da literatura independente fui eu, né? A gente tinha um espaço de livraria que estava subutilizado. Então, a minha missão, né, inicial era muito apoiar na operação, né? Porque cafeteria pequena não se faz uma coisa só, né? Você faz o que tem que ser feito. É coringa, né? Todo mundo é meio coringa. E a gente tá falando do Ernesto, que era muito menor naquela época do que ele é hoje, né? E, ao mesmo tempo... esse era um dos meus focos, né? E isso foi uma coisa que, assim, que eu recebi como um desafio empolgadíssimo, né? Poxa, te motivou total, né? Muito, assim. Eu digo que o Ernesto, ele mudou completamente minha relação com Brasília, inclusive, né? Que, de repente, eu tava conseguindo ser uma das pessoas, né? Na proporção que o Ernesto me permitia, que conseguiam promover a cidade de alguma forma, né? E fomentar o que a gente faz na cidade e usar a plataforma que o Ernesto, né? Que a mágica do Ernesto tem, né? Então, usar essa plataforma para alcançar outras pessoas, né? E conseguir falar para além da xícara, né? Sim. Com o cliente do Ernesto. Então, isso foi uma coisa, assim, que sempre me empolgou muito. Então... E eu vou te falar, eu vou lá na frente agora. Você consegue fazer isso com excelência. Porque é envolvedora a publicidade do Ernesto, a forma como toca as pessoas em relação ao ambiente, ao café, às comidas, é muito diferenciada. Eu não costumo falar assim, ficar tecendo tantos elogios, porque eu acho que eu tenho que ser... Mas eu sou frequentadora da casa e eu sigo vocês nos canais de vocês e realmente é algo, assim, muito atrativo. Então, assim, realmente seu trabalho nessa área é um trabalho de extrema qualidade e envolvimento. Tá? Eu fico muito feliz. De verdade. Meu desejo é continuar fazendo e fazendo melhor. Eu acho que as pessoas hoje, elas têm sede disso. Elas têm sede de perceberem que aquilo ali está em movimento, que aquilo ali está envolvendo. Então, eu tenho certeza que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas quando vocês têm eventos lá, vocês têm um foco mesmo para a pessoa, para a criança, para o cachorro, sabe? Para aquilo que é o que a gente quer no final de semana, a gente quer num momento especial. A gente tem sede disso, a gente precisa disso, porque a vida hoje ela está muito automatizada. E eu entendo cafeteria como um ambiente para N momentos. Mas esse momento é um momento que nós precisamos para a nossa alma, entende? E quando eu vejo uma abordagem assim, como a que vocês fazem, eu me identifico. E é isso que é a publicidade de sucesso. É você estar realmente inserido ali e você trazer dessa forma, né, o cliente para você. Então, quero deixar aqui essa observação, porque realmente quem ainda não segue o canal, depois a gente vai falar, no final vai firmar aqui, né? Mas é Ernesto Cafés Especiais. Isso. @Ernesto Cafés Especiais. Então já vai dando uma olhadinha e vai ouvindo no Spotify e já vai olhando no... A gente faz com muito carinho. É isso aí. Muito legal. Muito bom. E aí você começou, então, dentro dos processos do Ernesto, com essa proposta, e daí foi só crescendo, né? E aí me dividindo, né? Caixa, no balcão, na padaria, né? Vendendo pão na padaria. Um pouquinho no atendimento, né? Eu fui uma figura meio coringa, né? Durante um bom tempo de casa,
Até que a gente passou, né, por uma transição, né, que a Juliana deixou a casa. Uhum. E aí, a primeira coisa que ela fez, eu lembro que foi um momento aterrorizante, que ela chegou, né, para os sócios, né, que tinham entrado com ela e que, né, que ela deixou posteriormente. Ela chegou para eles e falou, olha, contem com o Jordano. E, né, me colocou na frente deles e eu... Tipo assim, ele é quem fica, né? Uhum. Então, ele assim, né, a gente nunca teve nenhum momento de ruptura, né, no Aham. Ernesto, né? A gente nunca teve um problema. A casa sempre foi muito estável, né? E assim, a Aham. nossa proposta estava muito consolidada, né? Então, todas essas transações, elas foram muito suaves, né? Não teve alteração relevante de equipe, né? Tem muita gente que, né, hoje eu sou mais antigo da casa, mas tem muita gente que vem junto comigo da minha época. E... Então, essa transação foi mais suave. Mas, né, no olhar pra frente, no olhar pro agora, no controle de Muita qualidade, responsa. né? Ela já me colocou nesse lugar, assim, tipo, ó, contem com o Jordano. E eu fiquei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Né, assim, completamente apaixonado pela casa, né? Mas entendendo que era uma grande responsabilidade, né? Respeitar esse legado do Ernesto e conseguir continuar construindo em cima dele, né? Pra gente não parar no tempo. É verdade, Né? porque quando a gente, né, por mais que você tenha acompanhado o início da casa, mas você se torna responsável por, como você falou, por tudo que vem ali à frente. Todo o devir, né? Isso, todo devir. E aquilo que já foi construído pode não ser, né, um período tão longo, tantas histórias assim, mas é uma carga que vem, né, para que você possa manter e melhorar. Sim. Cada vez mais. Exato, né? Porque o Ernesto, ele foi, né? A Juliana né? Ela é uma figura ímpar, assim. E eu lembro que, né, muitas das nossas conversas, ela tinha uns insights que eu ficava, gente, né? Assim, eu lembrando disso posteriormente, né, eu ficava, gente, como é que eu vou, sabe? Como é que eu transporto esse legado, né? É tipo de tanta agilidade no pensamento e de tanta coerência, Tantas né? ideias, Porque o Ernesto sempre foi muito coerente, né? Aham. Assim, a proposta de cardápio sempre foi coerente, a proposta de parceria sempre foi coerente, então tudo se alinhava com as narrativas, né, que a casa tinha. Então eu fiquei muito... Foi uma honra muito grande, mas foi um desafio muito grande também, né? Assim, foi uma coisa que eu tateei durante muito tempo, né? Tomando muito cuidado pra continuar respeitando isso e... né? E hoje são quantos anos? Que eu tenho de casa, eu tenho 8 anos de casa, o 8 Ernesto anos. faz 12 anos. Olha, você falou de pães da parte de padaria. Sim. Ela começou quando especificamente? 12 de maio de 2015. Exatamente, 2015. foi o dia que a gente inaugurou a padaria. Legal. Nossa, eu fico pensando na logística. É uma loucura. É loucura, porque são os cafés e tudo que envolve o cardápio, né? A padaria, que a gente pode pensar, né, como algo assim, um setor, né? Sim, ela tem uma outra lógica, Isso. inclusive, né? A parte realmente de eventos, então assim, realmente a logística ela é grande, porque vocês estão ativos o tempo todo. E Vocês é isso, não né? param. E é uma casa que tá aberta todos os dias, das 7 às 22. Isso Toda é vez raro que a gente aqui na cidade. Não são todos. A minoria faz isso. Pois é, toda vez que a gente começa a pensar nisso, a gente se olha e pensa, gente, a gente é muito maluco, né? Operação é pesada. Mas assim, né? Quando você tem as pessoas realmente envolvidas no processo e tudo funcionando, você fica, né, na parte da gestão, claro que cada vez mais buscando melhorar e trazer inovações e tudo mais, mas até você chegar a esse ponto é uma longa caminhada. E pra gente, eu ainda sinto que a gente não tá onde a gente quer estar, né? Mas que tem sido uma construção constante. Né? A gente tá sempre aprendendo, a gente tá sempre revisando os nossos processos, a gente tá sempre adicionando camadas a eles, né? E ao mesmo tempo buscando simplicidade, né? Para que a gente consiga, né? Porque tem uma coisa, né? A gente propõe uma determinada experiência, né? Quando a gente pensa a casa, quando a gente olha para as nossas paixões, né? Quando a gente olha para o legado da casa. E é um grande desafio que isso chegue até a mesa, né? Levar isso até a mesa do cliente é um desafio, né? Então,
O cliente, literalmente, ele precisa digerir tudo isso que vocês... Sim, né? Exatamente. Isso precisa chegar até ele, né? Ele precisa sentar, né? E sentado à mesa e olhando em volta, ele tem que entender o que está acontecendo ali, né? Exatamente. Porque tem tanto valor agregado nas coisas que a gente propõe e tem tanto trabalho feito com carinho por trás disso que, né? Não dá para não chegar na mesa, né? A gente precisa que chegue na mesa. Você, hoje, quantos colaboradores o Ernesto... Qual a empregabilidade que o Ernesto traz hoje para Brasília? Olha, isso flutua um pouquinho, mas a gente tem diretamente empregados uma média de 110 pessoas atualmente. Muita gente. É muita gente. Em 2 unidades. Em 2 unidades. Né? A padaria, ela funciona em que local? Ela funciona no subsolo do Ernesto da Asa Norte. Da Asa Norte, legal. Isso. A nossa torrefação funciona lá e a nossa Também. padaria também. Legal. Eu vou dar uma paradinha aqui pra gente falar desse café. Vamos. Ai, meu Deus. Olha só que legal. Eu amo isso, gente. Eu falo que os pacotinhos de café são os meus mimos. E aqui atrás da embalagem tá escrito assim: este pacotinho contém mais do que uma experiência sensorial. Nosso café é selecionado entre parceiros, amigos e torrado por nós com carinho. Acreditamos na agricultura familiar e no comércio justo. Prezamos por cuidado em cada etapa de manejo e preparo. Gostamos de café e de pessoas. Ah, eu também. Eu amo cafés e conexões. Eu acho maravilhoso. Vamos falar um pouquinho desse café. Esse café aqui é o Esperança. Olha que embalagem linda. Eu queria depois saber também sobre essa embalagem maravilhosa. É um catuai vermelho, produzido pelo Daniel Magalhães, da Fazenda Esperança, da Mantiqueira. Maravilhoso, gente. Quem faz as curadorias dos cafés? Quem faz as curadorias é a nossa equipe de torra, né? A Luciana Araújo, que é a nossa, né, mestre de torra, né? A nossa torradora-chefe. E eu, né, assim... E aí a equipe de torra toda, né? Participa nesse processo muito e eu entro de gaiato, né? Eu participo um pouquinho também. Tem que estar, né? Um pouquinho em cada lugar. E vocês assim, os produtores, vocês conhecem... claro, né? Por isso que eu acabei de ler aqui agora, vocês realmente se envolvem na história. Vocês muitas vezes devem conhecer as fazendas. Sim. Né, se conectarem mais de perto com essas personalidades. Eu não falo personalidades, eu acho que são figuras essenciais que a gente precisa valorizar e trazer a conhecimento das pessoas. Sim. Não é só comprar um café, moer, extrair e beber. É entender o que tem agregado aqui nesse líquido, que nessa tem bebida. uma história, né? E tem um trabalho, né? De cuidado, né? Em cada etapa dele, né? Que merece muito ser valorizada, né? A gente conhece o Daniel. O Daniel, ele, né? Esse café eu escolhi ele para trazer hoje para você, porque ele é, né, pessoalmente, o meu preferido, né? Ele é um café que... né, assim, esse produtor, ele tá com a gente desde, né, das primeiras torras que a gente fez dentro do Ernesto. Olha, que legal. Né? Então, assim, todo ano a gente tem uma edição do Esperança, né? E, né, na verdade, eu acho que a gente sempre tem o Esperança, porque a gente compra uma quantidade enorme de café dele, porque a gente gosta pra caramba. E no ano passado a gente teve lá na Fazenda do Daniel, a gente conheceu ele, viu um pouquinho do processo, né? A gente esteve lá durante a colheita. Então, sim, a gente gosta muito de se envolver, a gente gosta muito de conhecer a história. Eu acredito pessoalmente que o produtor, ele é, né, uma figura essencial e muitas vezes esquecida, né, nesse processo, né? É nele que todo o processo acontece e nele que a maioria das decisões que mais vão, né, decidir qual é o potencial de entrega desse café são tomadas, né? Exato. Ele precisa muito ser celebrado. E a gente fala produtor, mas é todo mundo que está envolvido ali, né? As famílias que trabalham juntas. Gente, é encantador. Quando eu comecei a visitar produtores, eu comecei a tomar café diferente. O café especial, ele já é um café... A transição do café tradicional para o café especial já é uma coisa que eu não sei nem dimensionar. E quando você se envolve nas histórias dos produtores,
isso muda também, Sim. sabe? São camadas, São né? camadas, Você tem a camada qualidade, né? Qualidade do café enquanto alimento. Você tem a camada sensorial, né? Que ele é mais saboroso, né? E mais diverso, né? Você tem, né? Uma coisa que eu adoro no café é que ele é sempre uma surpresinha, né? Sempre. Sempre. Né? Por mais que você faça a mesma receita, né? Tipo, dois lotes de café não vão ser iguais, né? Vindo do mesmo produtor, Exatamente. né? E ele também tem a camada da história da pessoa que tá por trás, né? Não é uma indústria, né? Super equipada e impessoal que tá ali fazendo, né? Aquela preparação daquele insumo para você, né? Não, é uma família que tem uma, né? Assim, e geralmente é isso, né? O Daniel, ele entrou na cafeicultura porque o pai dele é cafeicultor. Né? Então, ele, né, isso é a vida dele, né? Sempre foi e não sei, assim, eu acho que isso adiciona tanta profundidade, né, ao que a gente está oferecendo, porque é isso, né? A gente não está só compartilhando um produto ou uma experiência sensorial, a gente está compartilhando histórias, né? E eu falo muito assim, né? Eu super respeito quem ainda não conhece o café especial, porque eu digo assim, o café tradicional, ele é não é pioneiro, mas ele é a raiz do café. Então, assim, a gente não pode negar a história, tudo que o café tradicional entregou até um determinado momento, né? Mas a partir do momento que o café especial chegou, eu acho que houve realmente uma virada de chave aí. E eu falo muito assim, ok, você não toma café especial, super respeito, mas se permita e perceba, né, o que isso vai alterar. Não é assim, não é uma vez, né, são várias vezes. Então começa, primeiro, realmente, ele tem uma doçura natural, ok. Ele parece que é muito fraco, é um chafé. Continue tomando, que você vai ver que você não tem necessidade daquele gosto pesado, incinerado e amargo, né? Aquela coisa preta, né? Chá de pneu queimado, né? Isso, muito pelo contrário, cada grão traz uma coloração diferente, dependendo do método que você vai usar também. Então, eu acho isso gostoso. Eu acho que o café, ele, além do prazer da bebida, ele se torna um hobby, uma surpresinha, como você falou, né? Cada momento que você está ali fazendo vai ter um detalhe, um momento, ali uma coisinha diferente. Então, a gente busca na vida muitas atividades que alimentem a gente nesse sentido. E eu acho que o café, ele tem tudo a ver, né? Como eu sou amante de café, eu tomei isso para minha vida, adotei isso diariamente e curto demais. Fico louca para chegar final de semana para eu poder fazer mais experiências, ir a cafeterias e também em casa, né, extrair o meu café com mais tranquilidade. Aquele slow, né? Não é slow food, é slow drink, sei lá o quê. Mas é isso. Tem sempre, né, tem sempre novidade, né, te esperando. Eu acho que essa é parte da magia. E pra mim o café, ele muitas vezes também, né, essa camada extra dele, né, de você, não sei, assim, uma amiga minha disse uma vez que ela entende o café como uma ferramenta de realizar uma pequena revolução, né, de começar uma pequena revolução, né, o café, ele é um bom veículo pra isso, e eu acredito também. Muito né? bom. Em diversas camadas. É verdade, né? É verdade. E vamos lá. Hoje vocês têm quantas variedades, não sei não precisa ser exato, mas hoje vocês trabalham com quantos produtores, mais ou menos, ou quantas variedades de grãos? Você tem uma noção disso aí? Olha, no ano passado, a gente comprou para esse ano 17 lotes diferentes. Uhum. E aí, desses lotes, a gente deve ter uns 14 produtores, né, parceiros. Você tem ideia de quantos sacas ou quantos quilos de cafés vocês fazem em um mês, mais ou menos, ou semanalmente?
Mensalmente, mensalmente a gente torra hoje, né? A nossa torrefação torra hoje uma média de 600 quilos de café. Olha, gente, isso para Brasília, para uma cafeteria, uma torrefação, isso é um número muito bom. Eu acho. E pra gente, assim, foi uma surpresa muito grata, né? Porque a nossa torrefação, ela tem 1 ano e meio agora. E, né, assim, a gente... Lá no início da casa, a gente torrava café, né? E acabou que o volume ficou muito grande para a estrutura que a gente tinha, né? E a gente teve que interromper. E a gente só conseguiu retomar esse projeto, né? Que era uma coisa assim, que a gente... né? Todo ano a gente... e aí, será que a gente volta a torrar esse ano? Né? Todo ano a gente dava essa flertada com a ideia. Até que a gente conseguiu voltar a fazer isso no ano passado. Retrasado. 2021. Ano retrasado. Ano retrasado, 2021, exatamente. Em abril de 21, foi isso. Em abril de 21 a gente voltou, né? A gente conseguiu, né? E aí inauguramos a torrefação, já pensando no volume de café, que era um volume assim, que ficava em torno dos 350 quilos de café por mês. Antes vocês faziam como? A gente tinha algumas parcerias, né? A gente tinha uma parceria com a RA, então eles sempre tinham um lote que eles forneciam pra gente. E a gente fazia também uma curadoria de cafés pelo Brasil inteiro, mas muito olhando pra Brasília também, né? Eu acho, né, o Ernesto, né, pela posição que ele ocupa e pelo fôlego que a gente tem, eu acho que é super importante que a gente esteja promovendo a cidade, né? Então, até hoje mesmo, né, a gente tem a torrefação, a gente vende o nosso próprio café, mas a gente continua recebendo pacotinhos de café para venda e às vezes colocando também, né, nos moinhos, né, do expresso, para o serviço à mesa, cafés parceiros da cidade também. E também no empório que vocês têm, Sim. porque vocês têm um espaço lá que vocês trabalham com cafés, muitos cafés aqui da cidade também. Isso. Aí tem sempre o nosso, mas tem sempre uma seleçãozinha de parceiros, né, porque a gente fala em ser uma casa que promove a cidade, né? Então não faria sentido ser diferente com café. Não, né? E hoje toda cafeteria eu acho que tem que ter essa opção para o cliente, sabe? Porque às vezes o cliente vai ali para consumir, mas às vezes ele quer levar também. Sim. E você precisa oferecer não uma enorme variedade, mas uma variedade ok. Isso, ele tem que, né? Inclusive com diferentes propostas sensoriais, né? Para ele ter, né, assim, pra gente conseguir atender uma demanda dele. Eu acho que faz todo sentido. Exatamente. Né? E o cardápio, vamos falar um pouquinho do cardápio. Vocês buscam harmonização. Primeiro, eu quero falar o seguinte: no cardápio de vocês, vocês têm uma preocupação em colocar ali um textinho falando sobre o método, né? Isso é muito legal. Eu acho isso, para quem ainda não conhece, esclarecedor, não só por meio do atendente ou do barista, ou quem quer que vá, né, trazer o café à mesa, mas eu acho muito interessante isso no cardápio. Isso aproxima quem ainda não tem familiaridade, né? Pra gente, assim, desde que a casa abriu, a gente tinha clareza de que a gente... que a formação de público, né? Até compartilhar, né, essa nossa lógica, né? Porque o café especial, ele, né, durante muito tempo, Brasília aceitou muito bem o café especial, né? Mas durante algum tempo era um conceito um pouco alienígena, né? As pessoas olhavam e realmente aquele estranhamento, ele é muito menor hoje, né? Mas durante um tempo houve um estranhamento grande, né? E as frases do chafé e esse café tá frio, né? Né? E entre outros, né? Do cliente olhar pra xícara de expresso e perguntar por que ela não tava cheia até a boca, né? Ainda acontece, né? E a gente continua tendo cuidado, mas de lá pra cá foi uma grande jornada. E a gente entendeu logo de início que a gente tinha, né, que uma parte essencial do nosso trabalho era compartilhar conhecimento, né? Nesse aspecto. E a gente gosta de compartilhar conhecimento em geral, né? Então, assim, fazia sentido. Aquela parede que vocês têm ali na unidade da Asa Norte, né? O mural de métodos. O mural de métodos, que eu acho muito legal também. Né? Porque além de um cenário ali meio instagramável, é totalmente educativo, vamos dizer assim, informativo, né? Eu acho muito legal também. E o cardápio de vocês têm cardápios sazonais? Vocês buscam, assim, trabalhar com opções veganas? Diz um pouquinho pra gente desse cardápio. Fala pra gente um pouquinho disso aqui. Gente, olha, eu vou pegar aqui minha mão tá limpa, tá? Olha só, ele vai falar um pouquinho pra gente sobre isso aqui. Vamos lá.
Então, o nosso cardápio, a gente, né, o objetivo dele, né, desde a abertura da casa, era oferecer tantas opções quanto possível, né? A gente tenta fazer tudo, né? Também para... E aí, assim, a lógica que o cardápio segue é a mesma que o próprio café segue, né? A padaria segue, né? A gente gosta do fazer manual, a gente gosta de ter parceiros selecionados, conhecer um pouquinho da história dos insumos que a gente usa. Importantíssimo, né? Isso. Tem questões de viabilidade, né? Então a gente ainda não consegue fazer isso na escala que a gente gostaria, mas esse é um elemento que permeia, né? Todas as decisões que a gente toma com relação a pratos que são implementados, né? E a novidades que a gente propõe. E então, né, assim, o nosso objetivo hoje é que ele seja um cardápio que ele funciona para qualquer hora do dia, né? A nossa grande lacuna, né, historicamente, era o almoço, e a gente implementou um cardápio de almoço recentemente, né? E a ideia é que seja um cardápio que tenha uma cara descomplicada, né? A gente não gosta daquelas coisas que você lê o cardápio e você fica, meu Deus, que gosto será que isso vai ter? Né? Eu acho que esse desafio já fica pro café, né? Pra uma parte do público, o café já tem esse desafio, né? Então todas as outras coisas, na verdade, elas vão ser, assim, se a gente consegue, né, despertar uma referência afetiva, né, uma memória afetiva, maravilha, né? Mas a ideia é que sejam receitas mais tradicionais com uma linguagem, né, com sabe, uma magiquinha do Ernesto ali no meio. O segredo, né? Todo lugar tem que ter seu segredo, assim, a sua pitada ali de... E às vezes é só né, assim, uma rebeldiazinha nossa no tempero, ou alguma coisa que a gente acha que faz sentido ali, né? Mas a ideia é essa, sim. A introdução do almoço foi o quê? O pessoal pedia muito, chegava ali em determinadas horas do dia e falava, poxa, não queria só um lanche. Não queria um sanduíche, né? Eu não queria uma torta, eu queria um prato. Desde a abertura da casa, a gente tem isso, assim, clientes que entram na loja na hora do almoço, falam, tem almoço? A gente, tem sanduíche, tem torta e tal. Eles olham pra gente e falam, tá bom, mas queria um prato de comida mesmo. Muito obrigado, né? Eu volto daqui a pouco pro café. E, né, durante muito tempo a gente até pensou em opções para isso, né? A gente fez uma primeira tentativa anteriormente com o nhoque, né? A gente adotou o nhoque, né, no cardápio. E aí ele foi muito adotado à noite, né? No almoço ele continuou não entregando o que a gente esperava, mas ele foi muito adotado à noite. E a gente continuou, né, pensando nisso até que a gente decidiu, então vamos criar um menuzinho de almoço, né, limitado. A gente chamou a Roberta Azevedo, que tem um projeto sensacional de cuidado com o alimento, né, e desenvolvimento de receita, né. Ela comanda a Comedoria Sazonal, que é um projeto de, né, assim, de buscar a origem do alimento, né, e ela combina uma coisa de nutrição com sabor, né? Então, assim, a ideia é que os pratos sejam completos, balanceados, mas ao mesmo tempo eles sejam saborosos, né? Ela olha muito também para a questão de comidas, né, da região, né? Ou comidas que têm uma cara mais brasileira, né? E às vezes a gente vai até a Amazônia e pega um negocinho lá e volta, né? Mas... Eu acho que a gente aqui no DF, na região centro-oeste, a gente tem um ingrediente que eu amo. E que toda vez que eu vejo alguma coisa com esse ingrediente, eu fico assim, vou provar. Que é o baru. Eu amo o baru. Baru é maravilhoso. Eu adoro tudo que vem com baru. Então, assim, eu acho fantástico. É a nossa cara aqui, sabe? E, né, é uma castanha que é super gostosa, né? Muito. A gente usa baru em algumas coisas, né? Inclusive. Ah, legal. Pois é. Muito bom. E... Você me fez uma pergunta e eu perdi completamente o foco. Com relação ao cardápio... Sim. Vocês têm opção vegana? Tem. Tem? Tem. A gente, né, assim, a gente tem limitações, né, com relação a... Né, porque a gente quer fazer tudo, né? A gente quer oferecer tudo, gente, então... na hora que você fala da logística, a gente começou aqui falando da logística, e você fala, não, porque agora de ser baixo do almoço... Eu fico imaginando assim, consegue imaginar essa loucura, esses ciclos aí? Corre ali, é café, é não sei o quê, é opção de lanche, é almoço. Então, não, assim, a qualquer hora, 7 dias por semana, gente, isso é loucura. Não, a lista de compras é grandinha, né? E o cuidado com manter os nossos estoques racionais,
né? E ao mesmo tempo conseguir preservar a qualidade para o nosso cliente. A gente dedica muito tempo para isso, mas é porque a gente acredita que vale a pena. Sim, né? sim. Uma das coisas que a gente... cheio lá. a gente visa, né, sempre oferecer experiências, né? E oferecer experiências que, né, elas nascem no café, né? O café como experiência, né? E como troca de histórias. Mas elas também perpassam por todas as outras coisas que a gente faz, né? Então, não faria sentido fazer de qualquer outro jeito pra gente, assim. Tem que ser maluquice. É né? isso mesmo. Senão... Fala pra gente disso aqui. Gente, olha que graça. Meu Deus. Essa é a nossa broa pau a pique. Ela é assada na folha de bananeira, né? E ela é uma broa de milho que a gente faz com fubá crioulo, né? Que é um fubá, né, do milho tradicional, né? Que tem variação de cor. Ela é uma versão vegana da broa pau a pique, né? Que é tradicional de Minas Gerais, né? Que é também feita, né, nesse mesmo formatinho. E recheada com goiabada. Meu Deus, jura? Goiabada. Sabe o que eu sou fã? Eu vou falar, porque eu não tenho vergonha de nada. Eu vou falar. Eu sou fã de tudo que tem goiabada. Sabe biscoito casadinho? Ai, não fala. Ai, olha a pessoa desastrada aqui. Amo biscoito casadinho. Olha, gente. Ai, queria poder mostrar. Nossa, minha boca encheu d'água. Gente, olha, dá pra ver isso aqui? Aí. Ah, não, a gente vai comer um pedacinho. A gente pode conversar, mas a gente vai provar, Jordano. Ah, eu nunca nego. Gente, olha que lindo isso aqui, ó. Jordano, você vai provar um pedacinho, claro. Eu vou. Eu já provei. Gente, pensa numa coisa gostosa. Uma massa super leve. Essa goiabada. Como é que é essa goiabada? Com certeza vocês têm um preciosismo de produzir um monte de coisa lá, né? A gente produz tudo que a gente não pode. Sei o quê, tudo, né? Meu Deus. Que delícia. É o que eu falo. O café não precisa de açúcar. Se você ainda acompanha com algo assim, perfeito. Tem alguma coisa assim que lembra erva doce aqui? Alguma coisinha assim? Tem. Ou tem uma pitadinha de erva doce. Que delícia. Eu amo erva doce. Muito bom. Se você reparar, olha eu revelando segredos aqui. Lá tem um cravinho também, assim, que é bem... tem umas especiarias aqui bem gostosas. Maravilhoso. Ai, e esse fubá é um negócio. Gente, olha esse croissant. Eu sou fã de croissant. Só que é difícil você achar um croissant gostoso e bonito, né? Você acha esses de padaria e tal. Olha o tamanho disso aqui. Até eu fiquei pequena perto dele. Olha que croissant lindo. Olha isso. Maravilhoso. Isso aqui é um bom bocado? Esse aqui é um bolo de mandioca. Ai, bolo de mandioca. Olha. Nossa, a aparência é um dos fatores, assim, primeiro, né? Você come primeiro com os olhos, né? Depois você saboreia. Sim. Mas aqui tá a junção de tudo. Muito bom. Vamos falar um pouquinho dos eventos do café? Sim, vamos. Vamos lá, eu adoro evento. Vocês fazem eventos culturais, música, livros, cultura, feiras, que eu sei que sempre tem. É mensal? É semanal. Semanal, né? Todo fim de semana tem feira hoje. Varia, né? Entre Asa Norte e Asa Sul, né? Isso. A Asa Sul tem uma agenda bem fixa. A Asa Norte a gente está trabalhando para ter a mesma, né? Seguir no mesmo ritmo. Elas não são iguais, né? As asas, assim, em termos de público, de quantidade de pessoas. Espaço, né? Assim, na Sul a gente tem aquele quintalzão, né? Que a vizinhança, inclusive, né? Coopera com a gente pra gente conseguir usar ele todo. Na Norte, não. A gente tem uma limitação maior de espaço. Né? A gente não consegue fazer as coisas no mesmo volume que a gente faz na Sul. Mas o objetivo é estar sempre nesse movimento, né? Então, sempre que a gente consegue, a gente
organiza exposições, a gente faz, né, assim, curso, workshop, né, tanto promovidos pela gente quanto, né, recebidos. E isso foi uma coisa que pra gente foi bem interessante, que começou como uma demanda muito orgânica, né? A casa não tinha intenção de ser um ponto de troca cultural nesse ponto, né? Não racionalmente, né? E a gente tinha uma demanda disso, né? As pessoas queriam fazer lançamentos no Ernesto, as pessoas queriam fazer eventos no Ernesto, né? E feiras e etc. E pra gente, né, quando a gente começou a olhar pra isso, e eu, né, no momento que eu entrei, isso fez muito sentido, porque era uma maneira de devolver a acolhida, né? Assim, era, né, não só oferecer a cidade, mas receber a cidade. Sim. Ou não só receber a cidade, mas também oferecer a cidade. Né? Então, fez muito sentido, assim, e se aliou completamente ao que a gente já estava propondo, né? Quando a gente fala em contar histórias e tudo, né, faz todo sentido tá, né, trazendo quem tá perto também para dentro, para partilhar também dessas histórias, né? Pessoas que fazem coisas que a gente acredita, que a gente admira, né? Então, a gente faz com muito carinho. Hoje em dia, a gente, né, no pós-pandemia, a gente ainda não conseguiu retomar o ritmo que a gente tinha pré-pandemia, de eventos e tudo, né? A gente estava realizando a Rota da Cafeína, né, que era um evento enorme né, com palestra, curso, feira, roda de conversa, né? Tinha muita coisa acontecendo e é um evento que a gente ama de paixão, porque é um momento que a gente sente que a gente consegue, né, trazer, inclusive, né, uma coisa que aconteceu nas últimas edições é que o produtor, né, um dos produtores parceiros vinha, né, contar a própria história. E quantas vezes a gente já não chorou? Nossa, imagina. É emocionante mesmo. Porque essa distância ela ainda existe, né? As pessoas a gente não percebe o quanta diferença, né? O produtor não tem noção, né, do impacto que ele causa na vida, né, do consumidor dele, e o consumidor não tem noção do tamanho do impacto que ele causa na vida do produtor também, né? Exatamente. E a gente tá ali nesse meio de campo, né, querendo contar essas histórias pros dois, assim, tipo, galera, vocês... Eu digo assim, que o produtor, ele não tem ideia do que o café dele transforma nas pessoas, porque ele tá em contato com a torrefação, com a cafeteria, né? Com quem vai servir de meio para aquilo chegar. Sim. Mas ele precisa sentir, né? O que o café dele transforma, o que o café dele entrega, né? Ter esse feedback, isso é fundamental. Ainda mais quando é um produtor... às vezes um produtor um pouco menor, né? Que não tem muita condição de realmente estar ali. Tá visitando os clientes dele, né? Exatamente. Não, pra gente, assim, é sempre uma... Né, toda vez que a gente consegue fazer essa ponte, né? E o produtor tá lá e ele vê, né? Pra gente é sempre maravilhoso, né? Assim, e assim, eu falei aqui no começo sobre a feira autoral, né? Que acontece... É uma delícia, gente. Vale super a pena. É um ambiente muito gostoso. É super organizado. Não é uma feira bagunçada, não. É super organizado. É delicioso. E a variedade de coisas que tem ali, de expositores, de artesãos, né? É muito bom, muito bom. Essa feira é a Vitrine, né? Ela é organizada pela Carol e pelo Cláudio, né? Que são dois parceiros nossos. Eles nasceram no Ernesto da Asa Norte, né? Um dia o Cláudio me abordou e falou, eu queria fazer uma feira aqui, vamos conversar então, pode ser, vai ser um prazer. E uma coisa que eu gostei muito foi que desde o início eu notei que eles tinham um cuidado, né, com a seleção de expositores deles, eles tinham um cuidado estético com a feira, tinham um cuidado no relacionamento com a gente, né, e a gente já recebeu outras feiras lá no Ernesto, mas essa pra mim ela teve sabe, eu falei, nossa, essa galera, né, eles, gostei da maneira como eles né, lidaram com a gente. E aí, durante a pandemia, né, eles me propuseram que eles fizessem pequenas edições, assim, de ações de vendas, né, para os expositores não ficarem totalmente parados, né, porque é uma galera que dependia muito da feira e da venda da feira, né, então foi uma galera que ficou muito desamparada durante esse período. Então, a gente começou a articular maneiras, né, ainda que com grupos muito pequenos, 2 expositores por semana, né, a gente vai colocar eles, né, espaçados dentro da loja, né, com foco na padaria e tudo. E aí a parceria ela foi se solidificando mais e mais durante esse período, né? Porque foi um período complicado pra gente, foi um período complicado pra eles, então
foi um momento em que a gente, né, conseguiu, inclusive, se aproximar, estreitar essa relação. E muito carinho pelo trabalho que eles fazem. Muito carinho pelo cuidado na curadoria, muito carinho pela maneira como eles lidam com as pessoas que, né, vivem disso e que trabalham de maneira autoral na cidade, né? Para o Ernesto faz todo sentido receber essas pessoas lá e poder ajudar a promovê-las. Nossa, legal. Né? É um braço, né? Uhum. Assim, uma causa, entre aspas, é uma causa de parceria mesmo ali, de realmente de conexão com eles, né? De estar ali junto. Isso, e pra gente, assim, né? Eu consigo oferecer mais uma camada de experiência para quem visita a gente. Né? E isso é muito bom. Faz todo O sentido. Ernesto, fala pra gente um pouquinho sobre os prêmios do Ernesto, porque eu sei que tem prêmio aí. Tem alguns. A gente, né, assim... Isso assim, gente, eu falo prêmio, mas não é uma coisa assim, não, é gostoso você ser reconhecido, né? É gostoso você poder realmente estampar esse reconhecimento. Não falo que é nada, não é premiado, não é premiado. Eu acho que o público por si só fala, ele é o termômetro, né? Eu acho que o movimento da casa, o público que frequenta, é o melhor ponto aí que a gente tem para poder realmente pesar o nosso trabalho e saber se está dando certo. Mas quem não gosta, né? Sim. E pra gente é sempre tem o simbolismo do reconhecimento, né? O simbolismo do reconhecimento, ele é precioso, né? De estar olhando, inclusive, para entre os nossos pares, né? Brasília tem uma cena tão viva e tão interessante de café especial e de ter a gente se destacando entre a galera que está fazendo um trabalho excelente é muito legal, né? É muito gratificante, porque tem muita gente fazendo um trabalho bom aqui, né? Então, pra gente eu vou repetir uma palavra que eu acho que eu já usei algumas vezes aqui, né? Mas é meio mágico também, né? Esse momento. A gente... Inclusive, a premiação, na verdade, né? Quando a gente pensa nas histórias, na relação do Ernesto com as premiações, um ponto de virada muito importante para casa foi a primeira premiação que ela recebeu, né? Lá, a gente abriu em 2011, né? Em 2012... A casa não tinha nenhum ano de funcionamento ainda. E a gente ganhou o primeiro Vez de Comer e Beber, de 2012. E, né, foi o momento em que o Ernesto se tornou conhecido, né? A casa... E aí, assim, eu como cliente lembro, né, disso. De que a casa, ela vinha num movimento sempre lentinho, sempre suave, né? A qualquer hora... Pra mim era super conveniente enquanto cliente, porque a qualquer hora que eu chegasse, tinha mesa. E aí eu lembro da premiação, de como eu fiquei feliz pela casa, né? Por ser uma casa que eu acompanhava e admirava. Ainda tinha, né, assim, ela ainda não era conhecida, né? A casa ainda era um segredinho, né? Digamos assim. E pra gente foi um momento muito interessante, porque foi um momento em que Brasília começou a olhar pro Ernesto, né? Muita gente chegou lá depois disso pra falar, vi que vocês foram premiados, queria ver o que tá acontecendo aqui, né? E aí isso foi um momento de virada pra gente, assim. E aí, de lá pra cá, a gente acumula... existem premiações recorrentes, né? Que pra gente são sempre um estímulo, né? Sim. A última foi em 2021. Né, em 2022. Todo ano a gente concorre. O que é muito legal. A última que a gente venceu foi o encontro, né? O Encontro Gastrô, de 2021. E né, torcendo para que a gente continue, né, conseguindo executar um trabalho que esteja a nível do que Brasília continua crescendo, né? Porque é isso também, né, na cidade. Tem sempre gente nova fazendo um trabalho muito interessante, né? Esse ano mesmo a gente tá vendo quantas cafeterias abrindo aí, né? E que chegam com uma proposta consolidada, legal, né? Então... Né? Para mim, na verdade, que vi, né, essa trajetória do Ernesto e esse crescimento da cena da cidade, é sempre um prazer ver isso acontecendo, né? Quanto mais gente falando bem de café, quanto mais gente oferecendo uma boa experiência de café especial, melhor é para todo mundo.
Você tem alguma referência, assim, na sua vida de um café que você tomou? A gente agora não está falando do Ernesto em si, de empreendimento, de cafeteria. Mas algum café que você tomou que realmente, assim, você falou assim, não pelo café em si, talvez pelo momento, pelo lugar, né? Que tenha ficado uma memória afetiva para você? Então, aí eu posso te contar de como eu comecei a beber café. Legal, que aí a gente começou, aí a gente tava lá pro fim, a gente vai fazer aqui uma voltinha pra voltar pro fim. Legal, bom isso, eu gosto. Pois é, né? E o que aconteceu foi, em 2017, a gente recebeu aqui em Brasília o Hugo Rocco, do Mocha Club. Né? O Hugo é um amigo, né? Paixão pelo trabalho que ele faz com o Mocha Club. E a gente estava estreitando uma parceria naquele momento e ele veio para fazer a primeira Rota da Cafeína. Tá. Em 2017. Foi um evento bem menor, né? Porque a gente ainda estava, né, sentindo o formato. E ele ficou hospedado na minha casa. Eu não bebia café nessa época. Tá. Né? E aí, ele ficou hospedado na minha casa, né? E na primeira manhã que eu acordei, eu chego na cozinha e o Hugo está preparando um café dele no meu filtrinho Amélia. Que eu não tinha, né? Não tinha equipamento nenhum de café especial em casa. Amélia é o... É um coador que ele já vem com a telinha. Então, mas ele parece... Ele parece mais ou menos um Melita, mas ele já vem com a telinha, né? Você não precisa colocar o filtro de papel. Tá. Não é o inox, não, né? Não, ele não é inox. Ele é de plástico e ele tem uma telinha que é bem fininha, assim, né? Engraçado, não conheço o filtro Amélia. Pois é. Pô, legal, vou dar uma olhada. Era o que eu tinha disponível. Ele chegou na sua casa assim, vou fazer um café pra gente, me dá aí os seus equipamentos, aí você vai... Não, então... Não, aí ele tirou, né, né, ele tinha uma parte do equipamento, né, mas o fio, né, o coador em si, né, não. E aí ele, né... E assim, se aventurou na minha cozinha, achou o coador, que eu nem sabia onde estava, e fez o café dele. E aí eu olhei pra aquela cena e pensei, meu Deus, eu vou ter que tomar esse café. Tô lascado. E era um aterradinho, que é um café famoso do Mocha Club, né? Tem um tempinho que eu provei pela última vez, né? Mas é um café fermentado, que é famoso no Mocha Club. E... eu lembro que eu botei na boca e eu falei, meu Deus, o que é isso? Que coisa maravilhosa. E aí pronto, foi nesse dia que eu falei, ok, eu consigo lidar com café. Se essa é uma das possibilidades que eu tenho, e aí foi nessa hora que eu falei, cara, tem universo agora, né? Se esse café tem esse sabor, que outras coisas eu posso encontrar no café? Porque foi completamente diferente de qualquer referência que eu tinha de café até então. Né? Legal demais. E aí, né, o Esperança é um café fermentado, né? Ele é menos fermentado do que o aterradinho, esse lote especificamente, né? Ele é um café suavemente fermentado. Mas desde então o café fermentado é uma grande paixão. E foi o momento em que eu entendi que, né, eu queria conhecer mais e eu queria, sim, descobrir quais possibilidades me aguardavam, né, dentro do café em si. Legal. Na sua casa. Olha que legal. Na minha casa. Com um hóspede desse. Com um hóspede desse, né? E aí eu fico pensando, né, a minha experiência com café, ela começa, né, muito balizada, né, muito calibrada num nível, assim, que é difícil, né? É verdade. A sorte é que eu trabalho no Ernesto. Muito bom mesmo. Jordano, assim, que prazer ter você aqui, que prazer essa conversa, acho que a gente falou de tudo um pouco, foi muito gostoso e quero te agradecer. Quero agradecer ao Ernesto e a todos que fazem parte da equipe, tá? Não só quem está realmente à frente, mas todos os colaboradores que fazem desse ambiente um ambiente tão especial, tá? Eu acho que um empreendimento, ele por si só, ele não se sustenta. Eu sinto isso de vocês, né? E vocês deixam isso de uma forma muito transparente, todos que estão envolvidos ali no processo,
né, uma importância incrível. Então, a gente consegue entregar com qualidade aquilo que a gente faz com qualidade, desde a capacitação dos nossos colaboradores, de quem está envolvido em todo o processo, a qualidade daquilo que a gente leva, como você falou aí, com propriedade, né, até dos insumos. Tudo isso, né, é uma cadeia muito grande que envolve pessoas e escolhas, né? Então, parabéns, quero deixar aqui realmente meu agradecimento pelo podcast de hoje e vida longa ao Ernesto, que venham mais unidades, se assim vocês desejarem, né? E eu acho que você tá muito tranquilo, viu? Eu acho que você tá bem zen. Eu não tô te vendo estressado, eu tô achando que toda essa caminhada sua aí foi te dando propriedade para hoje estar curtindo mais do que, né, se descabelando de repente. Tá tudo girando bem, eu acho que a máquina tá funcionando e você pode realmente ter a possibilidade de criar, de supervisionar, acompanhar, isso que é importante, né? A gente... Assim, a gente tá num momento que tá muito bom, né? Uhum. A gente sabe que, né, os desafios nunca acabam, né? Especialmente quando a gente tá falando em serviço, né? E quando a gente tá falando uma complexidade como é dessa nossa operação. Mas a gente tá num momento que a gente tá se permitindo sonhar, sabe? Isso é bom. E a casa, né? Ao mesmo tempo que a gente tá olhando pra frente, a gente tá organizando a casa, né? Estamos num momento feliz e momento de que colheita, bom. né? Às Sim. vezes, e aí, como café, né? A gente planta, né? E aí é um momento de colheita. Isso é muito bom. É isso que nos dá força e ânimo para a próxima etapa e assim por diante, né? Pois é, a gente tá realmente animado e, né, mal posso esperar para voltar aqui e te contar das novidades, né? Opa! Com o maior prazer. Assim que tiver, e vai ter. Olha! Adoro! Eu não posso falar mais nada. Eu, como uma boa sagitariana, sabe, sim, gente, não sou curiosa, não. Imagina. Sou aquela assim de que quando alguém fala, eu não gosto de contar. Conta agora! Juntou um geminiano e uma sagitariana. Lascou. Ai, caramba, lascou. Vamos deixar aí as redes sociais. Sim. Contatos, tudo. Tem clube, não tem? Tem assinatura? Tem Estamos desenvolvendo. Estamos legal. desenvolvendo. Esse eu posso contar, porque ele já tá, assim, Uhum. a gente começou a testar um serviço agora de assinatura muito focado na padaria, né? Então, por enquanto, ele é só semanal, mas a gente tá desenvolvendo também um serviço de clube de assinatura para café, né? A gente vai começar a fazer venda online de café também, legal. né? Porque a gente, né? Assim, hoje em dia, né? A gente faz já uma venda online, mas é meio pelo Instagram, pelo WhatsApp. E aí a coisa acontece de uma maneira meio, né? Bem personalizada, mas, né? Não tão organizada quanto a gente precisa oferecer. Então, a gente tá caminhando, sim, para, né? Desenvolver essas plataformas e deixá-las redondinhas. E a gente vai ter a opção de um clube de assinatura pensado para café também, que a pessoa pode, né? Hoje em dia ele é só semanal, mas ele vai poder ter a possibilidade de ser quinzenal ou mensal, né? Vai depender do seu ritmo de consumo do café. Top demais. Que, né? A gente gosta muito de estar na casa das pessoas. A gente gosta muito, assim. Toda a experiência que a gente consegue, né? Estender a nossa extensão, e se a gente consegue levar, né? Um pouquinho do que a gente faz, né? Para dentro da sua casa... Receber é bom, mas ser levado também é, né? Exatamente. Eu vou guardar essa. Receber é bom, mas ser levado aí... Exatamente. É incrível. O importante é estar junto. É isso mesmo. Aí, ó, já tem. Então, vai ter. É isso aí. E aí eu falei no começo, né, sobre o canal do Instagram, @Ernesto Cafés Especiais. Acompanha a gente lá. Acompanha lá. Tem sempre, né? A gente tá sempre comentando das coisas que a gente tá fazendo. Lá, então. É um bom canal de acompanhamento. E, né, querendo compartilhar informação com a gente, dar feedback, a gente adora, né? É sempre um prazer, né? Interagir com quem se propõe a conversar com a gente. Então. É isso aí. Portas abertas. Obrigada. Pessoal. Que episódio gostoso. Eu gosto de conversa assim, conversa que flui, conversa que às vezes parece assim, que se a gente não começar a pensar que tem que acabar, vai embora. Nossa, eu tava pronto pra mais, ó.
É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Conheçam o Ernesto Cafés Especiais. Quem é de Brasília, tem 2 unidades na Asa Sul e na Asa Norte. Quem vier visitar Brasília, não deixe de conhecer, porque é uma cafeteria pioneira, especial, que tem um atendimento maravilhoso, atendimento de primeira e muitas opções. Então, vale a pena. Se você vier a Brasília, venha conhecer o Ernesto, porque eu super recomendo. E como eu sempre digo, o café sempre será a nossa melhor conexão. Até o próximo episódio. Muito obrigada por vocês nos assistirem. Tchau, tchau. Obrigado.